Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que a DC Comics, com esse plano aí de 10 anos, vai adaptar a trilogia das crises? Crise das Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final? Bom, se eu chutar aqui, eles vão pensar, tipo assim, quais são as grandes histórias da DC Comics nos quadrinhos? Essas são algumas das, né? Tipo, essa trilogia de Crise. Crise das Infinitas Terras talvez seja a melhor saga da DC, em termos de... não só de qualidade, mas em termos de tamanho também. Ela é muito épica, ela é muito grandiosa e tal. Mas será que eles vão fazer essas três sagas? As Crise? Porque, veja bem, se tem um nome que a DC gosta, é Crise. Então, quando você fala a palavra Crise na DC, essas são as primeiras crises que você pensa. Essa trilogia de Crise que saiu... elas não saíram, tipo, um ano após o outro, assim. A Crise das Infinitas Terras é de 85, as outras são dos anos 2000. Então, você tá fazendo aqui uma coisa bem... como que eu posso dizer? É uma coisa, assim, que, tipo, talvez não dê certo. Talvez não seja isso. Lembrando que tudo também é uma adaptação. Então, por exemplo, se você vai adaptar a Crise das Infinitas Terras, tipo, você tem que construir isso, certo? Você tem que construir, precisa... sei lá, vamos supor que nos filmes... que eles lancem no cinema 3 filmes por ano, um exemplo, os filmes sejam apenas uma terra, Terra 1, que é a terra que a gente conhece aqui, que tem a Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, enfim. E nas séries, eles numeram outras terras, tipo, aqui na série a gente vai colocar um exemplo, sei lá, Sindicato do Crime, então vai ser na Terra 3, aqui vai ser na Terra 2, tipo, dá pra fazer a Crise das Infinitas Terras? Até acho que dá, mas é uma coisa que tem que ser pensado em torno da Crise das Infinitas Terras. Depois você faz a Crise das Infinitas Terras, você consegue fazer a Crise Infinita de boa e a Crise Final de boa. Crise Infinita e Crise Final, elas são mais fáceis de adaptar. A Crise Final, por exemplo, é uma crise que eu não gostaria que adaptassem, porém eu gostaria que tivesse um filme com elementos da Crise Final no filme. Que é basicamente o que o Christopher Nolan fazia com o Batman. Ele não pegava um quadrinho específico e falava, vou adaptar esse quadrinho. Não, tipo... ele criava uma história original com elementos dos quadrinhos, o que eu acho que é muito legal. Acho que Hollywood faz melhor assim do que querer adaptar uma saga no todo. A DC pode inventar o nome Crise e só se adaptar nas crises, sabe? Tipo, não literalmente fazer igual. Por exemplo, ela não precisa fazer igual a Crise das Infinitas Terras. Ela pode trabalhar na crise de identidade, por exemplo, que é uma crise à parte, pra questionar ali, tipo, a moralidade dos heróis, dar uma... sei lá, eu não gosto dessa palavra, mas dá uma desconstruída nos super-heróis da DC, que tipo, é uma história que eu acho muito boa e muito subestimada. Agora, sei lá, Dark Crisis, que é uma nova crise que tá vindo aí, tipo, não sei. Agora, seria legal se eles parassem pra pensar, tipo assim, quais são as melhores histórias e como que a gente pode fazer uma grande saga baseada nessas grandes histórias. Não necessariamente você pegar e falar assim, pô, eu quero fazer a crise final. Tipo, vou chegar na crise final, Darkseid reinando na Terra, tal, equação antivida, Orion caindo na Terra de Amor, tipo, essas coisas todas que tem no quadrinho, talvez não funcionaria, assim, sabe? Tipo, talvez não seria uma coisa lógica de se fazer. Lógico que tem sagas que dá pra se adaptar da DC, tipo, Guerra de Darkseid, eu sempre cito aqui dos 952, que é uma saga bem legal. Tipo... dá muito bem pra você fazer, tipo, sei lá, noite mais densa, dia mais claro, não sei, várias coisas. Agora, eles devem estar pensando em uma narrativa única, do tipo assim, vamos trabalhar do ponto A até o ponto Z, um exemplo, tipo, vamos construir esses 10 anos. Como? Criando o primeiro filme, esse filme já vai começar a construir, mostrar a ponta do iceberg pra depois vir aquele gelo gigante que vem embaixo do oceano. Eu acho que o James Gunn deve estar pensando literalmente nisso, do tipo assim, pô, vou... fazer uma grande saga aqui e vou pegar elementos dos quadrinhos. Tipo, você pode chamar de crise, não precisa chamar, tipo, Crise das Infinitas Terras, tá ligado? Você pode colocar um nome de crise, tipo, sei lá, crise de alguma coisa. No cinema você pode inventar o mesmo nome, crise, que você inventa nos quadrinhos, Dark Crisis, Crise de Identidade, Crise Infinita, Crise Final, sei lá, tem várias crises a DC, né? Até eu nem lembro os nomes das outras crises, mas tem vários. Então você poderia usar essa palavra crise, porque é uma palavra que a DC meio que é quase dona dessa palavra, né, nos quadrinhos, e você mantém esse nome, mas você simplesmente adapta as sagas. Se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria nisso, que a DC vai pegar e vai falar assim, beleza, a gente vai criar, sei lá, uma saga da Liga da Justiça com 5 filmes, ou sei lá, 5 ou 3, não sei. Quando eu digo 5 filmes, assim, é uma sequência de uma saga, não que vai ser só 5 filmes solos da Liga, ou só 3 filmes solos da Liga. Deve ter vários filmes da Liga solo, mas quando chegar numa saga, eles vão fazer tipo uns 3, 5 filmes.
o que eles devem fazer? O James Gunn deve pensar junto com o Peter Safran o seguinte: cara, a gente tem aqui quadrinhos incríveis, vamos pegar esses quadrinhos e vamos criar a nossa própria crise. Vamos homenagear os quadrinhos com a nossa própria história original. Eu acho que isso seria muito foda, porque você pode pegar, por exemplo, o Darkseid e colocar ele como o vilão principal dessas crises, dessa história. Não precisa nem chamar crise, mas, por exemplo, Guerra de Darkseid é uma história que se você pega o roteiro dela, ela é muito cinematográfica, ela é muito fácil de você jogar no cinema e dá super certo, né? O Batman sentando no trono de Mobius e perguntando pro trono assim, tipo, o trono da sabedoria, né? Tipo, ali ele virou meio que o deus da sabedoria e tal, e ele pergunta pro trono assim, como que é o nome dos meus pais? Um negócio assim, né? Aí o trono fala, aí ele pergunta assim, quem que assassinou? Ele pergunta, quem que assassinou meus pais? Aí o trono fala, Joe Chill. Aí ele pergunta, qual que é a identidade do Coringa? Aí o trono pergunta, qual dos três, né? Aí o Batman faz uma cara, como assim, 3, né? Então pode ter algumas coisas assim, tipo, de adaptação, enfim. O Guerra e Apocalipse, basicamente, ele é um pouco a Guerra de Darkseid, tipo, a animação no todo, assim. Tem um pouco, assim, umas coisas pinceladas, sabe? Tipo, o Batman próprio senta ali no trono de Mobius, é uma história original, né? Tipo, eles só pegam ideias ali, tipo, transformam em outras coisas. Eu acredito que possa ser isso. Você pode fazer, sei lá, Liga da Justiça, colocar o nome Liga da Justiça, porque eu acho que a partir do momento que você faz um filme de sucesso, o nome Liga da Justiça vai ser uma marca muito forte pra você substituir por Crise, sabe? Então acho que eles vão usar o nome da Liga da Justiça mesmo. Tipo, tem os Titãs também, tem a Sociedade. Então eu acho difícil você trazer essas 3 crises pra você meio que adaptar fielmente e fazer uma coisa super quadrinesca, até porque é muito arriscado você fazer a Crise nas Infinitas Terras, porque é confuso é uma mídia diferente, veja só. Não que seja impossível, acho que é possível. Se o James Gunn quiser fazer e todo mundo comprar a ideia, eles conseguem fazer Pô, isso é uma empresa multibilionária, tipo, eles conseguem fazer. Mas é difícil porque, assim, você tem que mostrar pro público em geral, não só pro público nerd, que existe mais de uma Terra. Por exemplo, eles podem fazer outras adaptações, tipo, não precisa ter 3 Batmans diferentes, 5 Superman, não precisa disso, igual tem nos quadrinhos. Mas precisa de terras diferentes e estabelecer elas em universos separados, assim, pra imaginar que, um dia eles vão se encontrar, ou encontram um ou outro, assim, sabe, tipo... Eu acho que o The Flash, ele vai abrir o multiverso, e aí ele vai abrir possibilidades. No cinema é difícil, porque você brincar com o multiverso nos quadrinhos é muito fácil, né, muito mais fácil, muito mais crível. No cinema você tem que fazer uma parada muito mais de adaptação do que fazer literalmente aquilo acontecer. Eu acho que a Crise nas Infinitas Terras, por exemplo, eu acho ela bem difícil de ser adaptada. Eu não sei se eles fariam isso. Eles podem trazer o Anti-Monitor, por exemplo, que é um vilão legal, e, como que eu posso dizer, pincelar a Crise no cinema e não necessariamente adaptá-la, sabe? Tipo, você pode pôr os personagens da Crise ali e tal, mas não necessariamente a Crise no todo. Por isso que eu falo que, por exemplo, é legal você criar uma história original, pegar os elementos dos quadrinhos e colocar na sua história original pra homenagear, fazer o fanservice, né? Seria muito legal, por exemplo, se tivesse o soco na realidade, na Crise Infinita. Aí você faz, sei lá, você fazer uma adaptação no cinema e o Superman dando um soco na realidade. Sabe aquela cena... Soco na realidade me lembra uma cena do Matrix. Sabe aquela cena no qual o helicóptero bate e ele distorce a realidade, assim, tipo, ele explode, ele distorce a realidade, que é uma cena até que a Warner Bros. Na época queria cortar, só que a galera falou, mano, essa cena não pode ser cortada, e aquilo ali me lembra um pouco o soco da realidade do Superman no Crise Infinita. Então, pra mim, assim, é difícil você adaptar as 3 crises, eu acho que é possível também, mas pode ser outras histórias também, tipo, da DC, tipo, Crise de Identidade é uma história que eu gostaria de ver no cinema, tipo, não que seja parte de uma grande saga, mas uma história pra você meio que mostrar, tirar a inocência dos heróis, né? Tipo, mostrar assim, foi o que a HQ fez quando ela foi lançada, que é do Brett Meltzer. Então, tipo, você pegar uma HQ tipo essa, corajosa pra caramba e tipo, sabe, fazer umas paradas bem legais, assim, tomara que o DCU tenha umas histórias mais adultas, né? Tipo, o Esquadrão Suicida do James Gunn tem uma classificação mais alta, tomara que os outros filmes também tenham. E outros filmes, assim, de personagens tipo Lobo, precisa ter, sabe? Então acho que é legal você fazer isso. Agora, pra finalizar o papo aqui, eu acho que é difícil adaptar as 3 crises, porém é possível, tá ligado? Mas eu não sei se eles vão querer adaptar fielmente, eu espero que não, porque, putz, vou dar um exemplo de um filme que é nota 5,5, 6, que é o Watchmen, do Zack Snyder. Eu fiz um vídeo
explicando por que o final é ridículo, tá ligado? O final do filme é ridículo, ele não faz o menor sentido. Eu fiz um vídeo explicando. Se você nunca leu o quadrinho e assistiu só o filme e acha que o filme é foda, quando você lê o quadrinho e entender o final e ver o final do filme, você vai ficar muito puto, você vai falar, não é possível que tiraram o final, enfim. O Watchmen é um grande exemplo de adaptação, como não se fazer uma adaptação. Por que eu tô falando isso? Você tá pegando um quadrinho que é mega aclamado, um quadrinho que é uma obra de arte completa, e você não consegue trazer nada de novo pra essa adaptação. Você simplesmente... O que você traz de novo é achar que o seu final faz sentido pra um certo tipo de mídia. Que não faz o menor sentido. O final não faz sentido nem pro cinema e nem pro todo. Quando eu digo todo, tipo, em termos lógicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Watchmen é um exemplo de como não adaptar um quadrinho. Na minha opinião, acho que o V de Vingança adapta de uma maneira mais crível. Eu acho que o V de Vingança ele é mais filme do que o Watchmen, porque o V de Vingança ele é uma... Beleza, acontece algumas coisas meio... uma realidade meio absurda, se você parar pra pensar, mas... Tipo, o quadrinho, ele é mais próximo do quadrinho, mas ele é uma adaptação mais honesta, digamos assim. O Watchmen tenta ser algo que... ele não tenta nem trazer algo novo, ele tenta mudar aquilo que não deve ser mudado. Eu acho um problema absurdo, tipo, é um problema gritante. Então, por exemplo, você pega Crise das Infinitas Terras. Como que você vai adaptar isso no cinema, sendo que você não tem um multiverso? Você pode criar um multiverso com várias terras, mas é bem difícil. Então você deveria que trazer de uma maneira diferente. Quando a CW fez, ela fez do jeito da CW. Então você tinha lá as terras X, Y, Z, sei lá, tipo, eles se juntavam e aí acontecia o crossover, tá ligado? No cinema seria mais ou menos isso, só que em maior proporção. Seria basicamente isso. Eu acho difícil. Tipo, eu sei lá, eu não fico esperando tanto que isso vai acontecer. Mas quando você vai fazer uma adaptação, pra fechar meu raciocínio, se você não traz nada novo, uma visão do que você devia colocar, tipo, incrementar... É que nem um jogo de videogame remake, né? Um remake que a galera fala, ou reimaginação, não sei. Cara, você pega um jogo clássico, você traz um remake aqui pra você fazer. Você tem que, tipo... transformar esse remake em algo atual, certo? Então, por exemplo, vai ter diálogos que são datados, se é um jogo de 10, 15 anos atrás, vai ter cenas que são datadas, vai ter que trazer coisas novas e às vezes mudar o roteiro para as cenas fazerem mais sentido, para não ser uma coisa meio absurda e tal. E uma adaptação de filme, de quadrinho, ainda mais em quadrinhos super aclamados, tipo V de Vingança, Watchmen, né, que a DC fez esses dois filmes, se você não traz algo novo, uma visão nova, respeitando aquilo que foi feito, você não tá incrementando, tá adicionando e acrescentando nada à obra original. Foi o que é totalmente o contrário da série do Watchmen, que é foda, porque é uma continuação direta, ela é super respeitosa, ela é super fiel e, mano, ela continua uma história de uma maneira brilhante, velho. Eu gostaria muito que o Alan Moore tivesse assistido essa série, ele já falou bem de algumas séries da HBO, tal, então eu acho que ele deve ter assistido, sei lá, a mulher dele deve ter falado, assiste aí, ó, legal, tal, não sei o que, mas como ele é um cara que tem essa mágoa absurda por super-heróis e editora de super-heróis, acho que ele não assistiu não, mas eu gostaria de ter visto ele falando da série, tipo, dos criadores, tipo, o Lindelof lá, ter trocado uma ideia com ele, tá? Ia ser legal pra caramba, porque aquilo ali pra mim é brilhante, é realmente brilhante. Agora, é difícil você adaptar essas crises sim pro cinema, a crise na Infinitas Terras sobretudo, né? Mas dá pra fazer, vamos ver qual que vai ser a ambição deles, se eles vão pra esse lado lógico dos quadrinhos de usar a palavra crise, ou se eles vão permanecer com o nome Liga da Justiça, sabe? Porque a DC, quando tem essas sagas, não tem nem nome Liga da Justiça, é tipo, crise não sei o que, tá ligado? Crise... Os 952 isso mudou um pouco, porque tinha lá a Guerra de Darkseid, mas já voltou agora com Dark Crisis, né, Crise Sombria, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, se você gostaria de ver essas três crises. Eu acho que momentos, cenas e ideias desses quadrinhos vai ter no universo, isso eu tenho certeza. Tipo, o personagem importante vai morrer, cenas épicas vão acontecer, tipo, o que tem nos quadrinhos e tal, isso eu tenho certeza. O James Gunn vai dar vários fanservice assim, mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.